Fala, torcida São Paulina, vamos começar com um vídeo diferente hoje. Como o nosso treinador tá ali na corda bamba, ali se segurando nos É, jogos e pode jogos cair. Acho e que esses cada dois, jogo. esses dois jogos são cruciais aí pra ele ficar ou sair. A gente vai fazer uma lista, né, Rose? Com É, os possíveis treinadores que pode treinar o São Paulo aí. E os números de cada um também. pode ser cruciais em partes, né? Porque a diretoria já falou que vai avaliar ele jogo a jogo, por causa que ele perdeu duas peças-chave, né, do elenco, que foi o Oscar e o Lucas agora no começo. Mas treinador que é treinador tem que se virar com o que tem, né? Não dá pra ficar dependendo Isso dos não é dois. desculpa, porque Nenhum. quando os dois estavam jogando, o time de São Paulo jogava Tava mal do jogando mal mesmo do mesmo jeito. jeito. O problema do São Paulo tá bem visível que não é jogador. É treinador. Porque o time não é um time ruim, tem bastante jogador. Tem pelo menos, vamos chutar aí, tem pelo menos sei lá, uns 7 jogadores que são jogadores bons ali. Ok. E tem mais sei lá, uns 10 ok, e tem um monte de ruim. Mas tem peça pra trabalhar e dá pra melhorar e ter um desempenho E tem melhor. outros que ele não utiliza por Isso, causa de birra. dos conceitos dele, né? A base, né? Ele não gosta de usar a base, desde quando ele chegou, ele já deixou isso bem claro. E você consegue ver mesmo que ele não gosta muito mesmo. E vem com desculpinha nessa É, entrevista coletiva falando que o treinador do Palmeiras está lá há 4 anos, não sei quantos anos, e utiliza a base, que não mas sei ele o usa que, que desde não o sei o começo. que. O Abel, acho que foi até por isso que o Palmeiras levou ele lá, porque ele fazia esse trabalho já no outro time que é onde ele veio. Você tem que usar a base, porque se você testa a base e não tem jeito, aí você vai procurar fora, não é, Rose? Se você tem jogadores na base, São Paulo deve ter, sei lá, uns 200 moleque na base lá. Aí você precisa de um Isso. lateral. Será que não tem desses 200 um que dá pra jogar ali, que pelo menos reserva, que dê pra jogar? Não tem. Então É por que tem a isso. Aí ele base? não usa, aí o contrato dos meninos acaba por eles não renovar, e Isso o aí. São Paulo fica lá com cara de bobo. Desse time que o São Paulo foi campeão da Copa da Copinha, né? Tem pelo menos uns 5, 6 moleque que dá pra aproveitar. Não pra Sim. ser titular, tô falando. Mas já pra estar aproveitando sempre ali nos jogos. E alguns podem virar titular com o tempo. Né? O Alves, acho que o Ferreira, Isso. o Lucas Ferreira, né? O próprio. O atacante, que o Rian Francisco, Sim. o Mike, que a gente viu jogar e jogou muito bem, foi um dos melhores do São Paulo na Copinha. E não teve nenhuma oportunidade. No máximo ficou no banco. Então, com ele, acho que não vai. Se chegar outro treinador, talvez mude isso aí. Então, a gente vai fazer uma lista aí, né, com os treinadores que a gente acha É, que que pode vir. estão sem clubes, né? Isso, sem clube tem alguns que a gente vai gostar e outros que a gente não vai gostar. Depois, no final, a gente fala a nossa opinião. Vamos lá, Rose. Sim, sim. Primeiro é o Renato Gaúcho, né? Ele saiu recentemente do Grêmio, né? Ele fez 141 jogos no Grêmio ali Treinou, né? e treinou. Com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Sim, eu gostaria. É um nome, pra mim, é um nome legal ali para o São Paulo também. Porque, assim, tem que experimentar. Esses caras novos tem que experimentar. Tem treinador que já passou no São Paulo, mostrou que não dá, esquece. E time grande, tem treinador grande. O Renato Gaúcho já foi campeão da Libertadores, tem ali uns títulos ali. Acho que ganhou até a Copa do Brasil. Então, é um cara que tem títulos legal ali que eu acho que tem a cara do São Paulo também, né, Rose? O que você Sim, acha dele? sim. Eu acho que ele é um bom treinador. Como a gente falou, tem que testar. Não pode Isso aí. falar, o Renato Gaúcho é ruim, Nunca treinou o São horrível, Paulo. é um péssimo treinador, não ganha nada. Eu acho que o estilo dele até combina com o São Paulo. Porque o Grêmio era um time marcador e ele fez o time jogar bonito. Então acho que é um treinador que poderia ser visto no São Paulo. Mas também ele pode ser que ele vá para a seleção também, né? É um cara que acho que poderia até assumir a Se seleção a também. seleção tá sonhando alto, Né? Mas não vai conseguir. tem que colocar alguém que coloca um rei ali nos jogadores. Tem que ser um cara Eles estão forte, atrás né? do Lancelotti, né? Vamos ver. Não vai conseguir. Vamos pro próximo. Tite. Fala aí os números pra gente do O Chipa, nós comenta Tite, sobre ele. no último clube dele foi o Flamengo. 70 jogos, 41 vitórias. É, não, 16 derrotas. O Ele Tite, levou né? um título carioca em 2024. Sim, o problema do Tite, acho que no Flamengo, foi que o Flamengo estava muito mal acostumado de ganhar tudo o tempo todo e então se ganhasse pouquinha coisa só já era motivo de mandar embora. Tanto que o Renato Gaúcho, quando passou por lá também, Isso não aí. deu bom. Então tava muito exigente, né? Tipo assim, o São Paulo nos últimos tempos, todo treinador que passou pelo São Paulo, tirando o Carpini, né? O Carpini não teve tanto tempo porque não tinha o que fazer mesmo, mas tirando ele, todos os outros que passou teve bastante tempo. O Rogério ficou 1 ano e pouco. O Diniz ficou quase 2 anos.
O Dorival ficou acho que um ano, mas por motivo dele mesmo, se não tinha ficado mais tempo. E agora o Zubeldia já fez um ano no São Paulo. Então tempo não é o problema. Sim. Então vamos parar de ficar falando que o São Paulo. Porque quando é com outros times, eles ficam falando, não, tem que mandar o treinador embora, tem que mandar embora. Quando é do São Paulo, não, deixa lá, dá tempo. Que mané é tempo? Um ano, 6 meses. 6 meses é o suficiente pro cara mostrar alguma coisa. E um ano, se não aconteceu nada, você tem que mandar embora. Porque mais fácil mandar embora o treinador do que mandar o time inteiro. Então, pensam nisso. Imagina só pegar Isso aí. o elenco inteiro e fazer uma reformulação. O Tite não seria a minha primeira opção, mas eu acho que também caberia no São Paulo, porque o Cristiano falou, nunca treinou o São Paulo. Ah, mas tem identificação com o Corinthians. Ele ficou pouco tempo no Corinthians, ganhou título, ganhou, mas ele não tem identificação com o Corinthians tanto assim. Ele tem com o Grêmio também. Treinador é assim, velho. Tem treinador que a gente sabe que não dá mesmo. Mas o Rogério mesmo, ele pode treinar o Corinthians um dia, o Palmeiras, ele é treinador agora. Isso. O que vier pra ele vai ser. Então, eu acho que o Tite também caberia, mas que não disse se é a minha primeira opção não aceitar. Sim, Dorival Júnior agora tá sem. Sim, acabou de sair da Treinar seleção, ninguém, né? né? Na seleção é Acabou de difícil sair. mesmo. Pode ver que o Muricy não quis ir pra lá, porque tem problemas. Não é só o treinador que convoca. Tem empresários envolvidos. Então, ó, convoca meu. Então não dá. Ele não pode fazer o time que ele quer de verdade. Se ele fizer, talvez seria melhor, né? Fala aí os números do Dorival no último time, que foi o São Paulo, São né? Paulo, São Paulo. ele levou o título da Copa do Brasil que o São Paulo não tinha. Isso aí, inédito. Sim, com 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Isso aí. Ele só foi um pouco ruim no brasileiro, porque focaram muito na Copa do Brasil para ganhar, né? Então, quando você foca muito num título, num campeonato, você esquece outro. Mas pra gente aqui, sem dúvida nenhuma, é o nome mais forte para voltar pro São Paulo se o Zubeldia cair, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma pra gente. Acho que ele teria que voltar para ele continuar o trabalho dele. E agora o time tá um pouco melhor, porque saiu umas peças ali ruins e chegou umas peças um pouco melhor ali que pode ajudar bastante. Que nem a gente fala, a gente vai falar sempre isso aí. O elenco do São Paulo não é ruim, nós já pegamos time ruim do São Paulo. Você que é torcedor do São Paulo, você sabe. Por exemplo, aquele de 2016, o time era ruim e chegou na semifinal por causa do treinador. Porque o goleiro era ruim, lateral era ruim. Tinha um ou outro ali, acho que tinha um Cueva, não sei lá. Tinha alguns caras ali que salvavam. Mas o nosso zagueiro era o Michael, pra você ter ideia, o God of Zaga. Então pra você ver que o cara ali tirou. Foi aquele que tá com problema de memória, qual é o nome dele mesmo? Bausa. O Bausa, isso. Ele foi muito bem e tirou ali, né? Deu uma força pro São Paulo. Esse time de São Paulo é um time bom. É um time bom. O Dorival não foi campeão quase com esse time, um pouco inferior. Ele foi campeão da Copa do Brasil, então esse time tem coisa a entregar para todo mundo ali. Mas precisa de um treinador de verdade, não um cara que não sabe o que tá fazendo. Já falaram que esse esquema não é ele que tá colocando. Ele não coloca quem tem que colocar. O Caleri tá na fase ruim, não vai pro banco. Por exemplo, se ele fosse justo, o André era o titular. Eu não sou muito fã do André, mas ele tá melhor que o Caleri, então ele seria o titular. Ele bota o Luciano como meio armador. Coloca o Oscar como volante. Fica colocando o zagueiro como lateral. Lateral como zagueiro. Atacante no meio. Então, ele faz muita bagunça. Fora que mexe mal. Então, pra mim, o problema de São Paulo não é elenco no momento. É treinador. Então, pra mim, o Dorival é a minha primeira opção. E você, Rose? Sim, pra mim também é a primeira opção. Tanto que ele ganhou o título pelo São Paulo, né? O Paulo não tinha. E fez um bom trabalho ali, né? Isso, Na medida do colocou possível. cada jogador na sua posição O Luciano certa. foi pro banco porque ele era atacante, entendeu, né, Rose? O Luciano ficava lá no banco e não ficava dando chiliquinho, igual faz com o Zubeldia. No último jogo deu um maior chilique lá, todo beavinho sem motivo nenhum. Porque jogou o jogo todo, tava ali machucado ali e meio que foi tirado para ser poupado pro próximo jogo, porque não tem o Calé, não tem o Lucas e o Oscar, então ele tem que jogar. Sim. Então, vamos pro próximo aí, né, Rose? Próximo queridinho em partes da torcida, né? Crespo. O último time que ele treinou foi o Al Rain, coisa assim, é o time árabe. Foi 48 jogos, 34 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Eu acho que ele não caberia não, só se ninguém quisesse ali. Porque assim, ele ganhou um Paulista com o São Paulo, beleza, mas ele também tava fazendo uma campanha bem ruim depois, né? Essa que o Dorival também tava assim. Mas eu acho que ele seria, acho que minha quarta, quinta opção. Eu acho que pra ele vir pro São Paulo ali. Porque, não sei se talvez ele conseguiria fazer uma coisa melhor agora. Porque tem jogadores melhores agora do que da época dele ali, né? Mas eu não sei, eu acho que o Crespo... Porque ele tá num campeonato fraco também. Esse lance vale pra treinador também. Por exemplo, um jogador que tá jogando na Arábia, na China, ele não pode ser convocado pra seleção.
porque ele tá jogando num nível baixo de Um futebol, campeonato, né? Isso aí, é. sei lá, pega lá, jogando lá num time dos Estados Unidos também, pra quê? Isso aí. Então, pra treinador vale também. Se ele tá lá, não sei, não caberia voltar pro São Paulo, não, que não disse, seria a quarta ou quinta opção ali, talvez. Também está sem time. É, tá sem time também. Sim. Um detalhe, Mano Menezes também tá sem time, saiu agora do Isso. Fluminense, que também tá procurando treinador, né? Se o São É. Paulo do vacilar Vacilar, o aí. Dorival, pede Dorival e o Renato Isso. Gaúcho aí. E depois fica falando, não tem opções pra Você colocar no colocou o lugar. Mano aí, não, né? Não. Não, como ele saiu É, recentemente, aí não deu pra pegar os números dele. mas vamos falar aí, o Mano. Você aceitaria o Mano? Mano, Acho que só se os outros não aceitassem, né? O Mano seria, sei lá, última depois do opção. Crespo, ainda. Eu ia preferir o Crespo do que o Mano ali, então seria uma opção lá pra baixo. Mas se viesse também, qualquer um que vier, a gente vai apoiar. O importante é que Isso. melhore o E time. esses que a gente colocou aqui, tirando o Crespo, são treinadores brasileiros. Não, e de Gabo, né? São treinadores ali com, por exemplo, você pega o top 3, o Dorival, o Renato Gaúcho e o Tite, são treinadores que são treinadores vencedores. Sim. Que já ganharam bastante coisa pro O clube, Tite mesmo, seleção. ele fez uma campanha boa na seleção brasileira. Sim, ele só não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, mas o resto ele foi bem, né? Ele Sim. ganhou, acho não sei se ele chegou a ganhar alguns títulos, acho que ganhou título também e tal. Então acho que valeria a pena também, mas eu acho que o Dorival primeiro, o Renato Gaúcho segundo e ele em terceiro ali, Sim, né? sim. E qual que é o A próximo? surpresa daqui da lista, a última também, Antônio Oliveira surgiu ali na torcida do São Paulo, ele assistindo o Sim. jogo do esporte ali, aí surgiu aquele burburinho É, ali. esse tá correndo por fora, né? Ele é português, ele é muito parecido na atitude Sim. com o do Palmeiras, né? Ele até parece um pouco com o Abel. É briguento também. Sei lá, esse também seria aquele caso de ninguém aceitou, sobrou ele. É a E última, aí vem. última É, opção. última Eu opção. peguei os números dele quando ele treinou o Corinthians. São 29 jogos, 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. É, não, números muito bom, não. Não. Então, assim, no primeiro clube grande que ele pegou, ele não foi muito bem. Então, pra mim, esse daí. Só se não tivesse jeito mesmo. Mas se viesse também, vai. Tentou todos os outros, não deu certo e tentou, ele veio. A gente ia apoiar também, mas dificilmente, né? Sim, então é isso. Ó, a É, tem gente. um importante pra falar também, que acho que a torcida ama pra caramba, que é que o pessoal lá, não o jogador, os jogadores também, e a comissão gosta, que é o Diniz. Esse daí eu nem coloquei na lista porque É, a a gente gente nem não quer. considera. A gente não Não considera ele. considera, não E coloquei na é lista. engraçado que pode ser o que vai vir. Isso que dá raiva. Pode ser o que vai Ele vir. ficou 2 anos, dois 2 anos no anos. São Paulo. Ah, mas ele não tinha jogador. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ele foi pra seleção e passou vergonha. Ele fez números pior do que o do Dorival. Pra mim, ele é sem cogitação. Ele conseguiu. Rogério Ceni, né? Ele quase conseguiu um título brasileiro ali, Mas porque os perdeu. outros times estavam ali ocupados com as outras competições, tinha uns pontos ali mais à frente, só Né? Depois, quando todo mundo voltou, se lascou. Ele e o Rogério ele tem tem chance. aquele comportamento irritante na beira de Sim. campo, tanto que os Zubeu já tem também, mas ele é mais lunático. Até no É Cruzeiro. que o dele é com o time, né? Sim, no Cruzeiro eu vi uma imagem dele puxando a orelha do jogador, mano. Sim. Pra que isso? Ele racha grupo, entendeu? Ele não é um bom treinador para grupo, né? Ele vai rachar. Ele e o Rogério. São dois treinadores que racham grupo. Porque vai ter um grupinho que vai gostar dele e vai ter outro que não vai gostar. E aí vai ter briga no campo ali, no time. E pra mim, eu acho que não, porque ele é que introduziu essa merda de saidinha de bola do São Paulo, Nossa, que pra mim isso é quebra. horrível. O São Paulo foi desclassificado ali na final por causa dessa porcaria, essa saidinha. Então, pra mim, ele e o Rogério sem cogitação. O Rogério já teve 2 chances, né? Então o Rogério também esquece, não dá certo, mas é capaz dele vir. Então fica ciente. Pode ser que ele venha, porque a diretoria gosta, tem jogador que gosta Nossa, dele. O Belmonte ama ele. Então, e ele é barato, então tem esse lance também. Talvez não tá mais tão barato agora que ganhou a Libertadores, então tá com, né, tá papudo. Mas assim, esses dois aí pra gente, eu ainda preferia esse português aí do que os dois aí. Sim, Né? sim. Então São Paulo tem que vir forte. Na nossa opinião, o top 3 é o Dorival, o Renato Gaúcho e o Tite. Qualquer um desses 3 que pegar, pra gente tá ótimo. Mas tem que tirar o Zubeldia. Chega, Zubeldia já deu. Sim, O que ele tinha que mostrar já mostrou. Ele até começou bem no comecinho ali, né? Depois, só pra você ter ideia, o Rafael piorou, o Arboleda piorou, Lucas, Caleri, Luciano, todo mundo do time ali piorou com ele. Fora que Alisson machucou com ele, o Pablo Maia machucou com ele. Os caras machucam de um jeito que não volta ali rápido. Então, pra mim, acabou. Subiu o dia, já era.
E pra gente, assim, só que a gente sabe que talvez não vai acontecer tão cedo, né? Eles vão tentar segurar. Mas quando a diretoria vê que esse papo, não, não vamos mandar embora, então já sabe É, que vai cair. como eles falaram, eles vão avaliar jogo a jogo. Isso aí. Ah, mas ele está sem o Lucas e sem o Oscar. Não se Mas vira, isso não é filho. problema, tem Se os reservas, vira. tem os meninos da base que ele Isso não aí. coloca pra jogar. Por exemplo, o Lucas, ele pode substituir o Lucas e o Oscar pelo o Alves e o Ferreira lá, né? Sem ser o Ferreirinha. O Sim. Ferreira lá, o Lucas Ferreira. Como é que o Lucas se destacou no São Paulo? Entrando jogo a jogo. Isso aí. Depois virou Virou titular. titular. Mas você tem que dar chance. Mas não é 5 minutos, 10 minutos. É pelo menos um tempo, uns 30 minutos. E todo o jogo ali, né? Ah, o jogo tá difícil, coloca. O jogo tá fácil, coloca também. Porque não vai Sim. botar um moleque só no ruim, bota na boa também. Então, a gente acha que ele tem que cair e logo. Sim, sim. Vamos ver o jogo de amanhã, né? Contra os É, argentinos lá na Libertadores. Não pode começar mal, porque só tem 6 jogos e isso não dá aí. pra vacilar, não. E vai ser 2 jogos importantes. Vai ter esse jogo amanhã, que é da Libertadores, e o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro. São Paulo não ganha muito, não joga, não consegue ganhar deles lá, então ele tá lascado. Então esse foi o Sim. nosso vídeo aí falando dos treinadores. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários aí. Isso, ou tem outros nomes É, se também em tiver outros mente. nomes, né, Rose? Fala pra gente aí que a Sim, gente vai sim. ver também e avaliar, Sim, beleza? sim. Então, falou, Falou. pessoal.